Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os determinantes das matrizes. Vamos lá. Conceito: submetendo os elementos de uma matriz quadrada a operações, obtém-se como resultado um número que é chamado determinante dessa matriz. Lembrando que uma matriz quadrada é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Nós temos matrizes quadradas de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e assim sucessivamente. A matriz é uma tabela de números reais e o determinante é um número real. Só se define determinante se a matriz for quadrada. Então, não se esqueça que a matriz deve ser uma matriz quadrada. Determinante da matriz. Então, aqui nós temos uma matriz M, cujo primeiro termo é o A11, A12 e assim sucessivamente, com N linhas e N colunas. Nós determinamos o determinante de M como det_M, ou nós colocamos as traves entre a matriz. Repare que aqui nós temos a matriz entre colchetes, e quando a matriz está entre traves, nós temos o determinante da matriz. Então, você pode escrever ou det_M, ou simplesmente colocar as traves. Como calcular o determinante? Bom, vamos começar e fazer os mais usuais, que é de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Quando nós temos uma matriz de ordem 1, nós temos um único elemento, e o determinante dessa matriz é o próprio elemento. Então, numa matriz de ordem 1, o determinante vai ser o próprio elemento da matriz. Agora, de uma matriz de ordem 2, lembrando que nós temos duas linhas e duas colunas, então, ordem 2. Como nós fazemos? Nós vamos multiplicar como se fosse multiplicando em cruz. Então, aqui nós temos a diagonal principal e aqui nós temos a diagonal secundária. E nós vamos multiplicar seus elementos. Então, nós vamos multiplicar o primeiro elemento da diagonal principal com o segundo elemento da diagonal principal. E nós vamos subtrair os elementos da diagonal secundária. Aqui faltou um sinalzinho de menos. Então, será A11 vezes o A22 menos A12 vezes A21. Então, desta forma, nós encontramos o determinante de uma matriz de ordem 2. Olhe um exemplo. Sendo a matriz 1, 3, 4, 2, obter det de A. Então, vamos lá, vou colocar assim, ó. Det de A é igual. Vou colocar os elementos 1, 4, 3, 2. E vou multiplicar aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes 2, eu vou anotar para você acompanhar. Menos, e vou multiplicar o 3 e o 4. Então, o determinante da matriz A será igual a 1 vezes 2, 2. 3 vezes 4, 12. 2 menos 12, menos 10. E este é o determinante desta matriz de ordem 2. Então, é bastante simples você encontrar o determinante de uma matriz de ordem 2. Basta multiplicar como se fosse em cruz. Multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai do produto dos elementos da diagonal secundária. Bom, agora a matriz de ordem 3. Neste caso, nós podemos usar uma regra prática que nós chamamos de regra de Sarrus, que consiste em... Então, aqui nós temos uma matriz de ordem 3, em que há 3 linhas e 3 colunas. Nós vamos repetir as duas primeiras colunas ao lado da terceira coluna. Então, a matriz estaria aqui, terminaria aqui, né? Primeira, segunda, terceira coluna. E nós vamos repetir os elementos da primeira e da segunda coluna, aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar os elementos das diagonais. Reparem que nós vamos multiplicar, ó, o A11 com o A12 com o A33. Depois, o A12, A23, A31. E, por fim, A13, A21, A32. Nós vamos multiplicar esses elementos. Em seguida, nós vamos subtrair a volta. Então, quando nós vamos com o sinal do produto. Quando nós fazemos a volta, nós vamos multiplicar por menos 1, ou simplesmente o valor do produto você coloca o sinal trocado. Então, aqui, ó,
nós vamos também multiplicar as diagonais e os elementos dessas diagonais. Assim, o determinante será o produto, a soma dos produtos da ida, menos a soma dos produtos da volta. Tudo bem? Parece um pouco complicado, mas na hora de resolver você vai entender melhor. Olha lá. Calcule o determinante da matriz. Então, vamos comigo. O determinante da matriz A. Então, eu vou copiar todos os elementos da matriz. E agora, eu vou copiar as duas primeiras colunas. Bom, faça esses tracinhos, assim não tem perigo de você se perder, ó. Vamos lá, vou começar aqui, ó. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Bom, agora a gente vai fazer a volta. E quando nós fizermos a volta, nós vamos trocar o sinal. Então, vamos lá, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Positivo passa negativo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Positivo passa negativo. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Nós vamos trocar o sinal e vai passar mais 3. Tudo bem? Eu vou por aqui embaixo. Det de A será igual. Eu posso cancelar esse mais 3 com este menos 3. Bom, se nós somarmos aqui, ó, menos 3, menos 6, menos 9. Menos 9 mais 18, 9. E 9 mais 1, 10. Então, este é o resultado deste determinante. Será igual a 10. Então, lembre-se, se nós tivermos uma matriz de ordem 3, você deve copiar as duas primeiras colunas e fazer esse procedimento, que é a regra de Sarros. Então, você vai multiplicar os elementos na ida e subtrair o produto dos elementos da volta, ou simplesmente, quando você estiver voltando, troque o sinal deles, tá certo? Bom, então, vamos resolver alguns exercícios de determinante que caíram em alguns concursos. Vamos lá. Primeiro deles, considere as matrizes abaixo. O valor de x para que o determinante de M1 seja igual ao determinante de M2 é... Bom, primeiro que nós vamos achar é o determinante de M1, depois nós vamos achar o determinante de M2, e então nós vamos resolver e fazer o que o exercício pede. Vamos lá. Det de M1. Vou copiar os elementos da matriz. Lembrando que uma matriz de ordem 2, nós vamos multiplicar aqui os elementos da diagonal principal. Então, 3 vezes x, 3x. E vamos subtrair o produto dos elementos da diagonal secundária. 9 vezes 2, 18. Então, o determinante da matriz 1 será 3x menos 18. Agora, vamos para a segunda matriz. Então, det de M2. Vou copiar a matriz e todos os seus elementos. E, então, nós vamos copiar as duas primeiras colunas. Eu já vou colocar aqui embaixo. Bom, acompanhe comigo. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes 0, 0. Então, aqui já zerou. Vou colocar aqui, só para você saber do zero, não precisaria colocar. X vezes 2, 2x. Vezes 2, 4x. Agora, vamos fazer a volta. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Troca o sinal. 2 vezes 0, 0. Então, aqui vai zerar. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2x vezes 1, vezes menos 1, vai ficar 2x. Trocando o sinal, vai ficar menos 2x. Arrumando, então, aqui nós temos
menos 4 menos 6, que é menos 10. E 4x com menos 2x vai ficar mais 2x. Bom, a pergunta é, qual é o valor de x para que o det de M1 seja igual ao det de M2? Nós já sabemos que o determinante de M1 é 3x menos 18. E o determinante de M2, nós sabemos que é menos 10 mais 2x. Eu vou manter o 3x, o 2x que está mais vem para cá, menos. Vou manter o menos 10 e o 18 que está menos passa mais. 3x menos 2x, x. Menos 10 mais 18, 8. Alternativa C. Segundo, o determinante da matriz B. Então, vamos resolver o determinante dessa matriz. Det B será igual. Vamos copiar. 2A, 4 mais A. 1B, 2 mais B, 0, C e C. E vamos copiar as duas primeiras colunas. Por mais que tenha letras e que seja bem maior, o procedimento será o mesmo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. 2 vezes B, 2B. 2B vezes C, 2BC. 1 vezes C, C. Bom, aqui você tem que tomar cuidado, porque nós temos aqui uma soma, ó. Então, nós vamos ter que fazer uma distributiva. Multiplicar esse C tanto para o 4 quanto para o A. Então, vai ficar C vezes 4, 4C. C vezes A, AC. 0 vezes A, 0. Então, aqui zera tudo. Lembrando que quando você tem um zero numa diagonal, já vai zerar tudo. Então, tome cuidado para você não esquecer e fazer a multiplicação depois aqui, por exemplo, do A e do 2B. Bom, agora vamos fazer a volta. Na volta, nós temos 1 vezes A, A. A vezes C, AC. Lembrando que a gente tem que trocar o sinal. 2 vezes C, 2C. Aqui é a mesma coisa, ó, nós temos um parênteses e uma soma. Então, nós vamos multiplicar esse 2C por 2 e o 2C por B. Então, vai ficar 2C vezes 2, 4C. Tá mais, muda o sinal. E 2C vezes B vai ficar 2BC. Aqui, 0 vezes B, vai zerar tudo. Vou colocar aqui só para você não se esquecer. Ó, nós temos mais 2BC menos 2BC. Podemos cortar. Nós temos aqui mais 4C menos 4C. Também podemos cortar. E nós temos AC e menos AC. Logo, o determinante desta matriz será igual a 0. Alternativa A. Por fim, foi realizada uma pesquisa num bairro de determinada cidade, com um grupo de 500 crianças de 3 a 12 anos de idade. Para este grupo, em função da idade X da criança, concluiu-se que o peso médio Px em quilogramas era dado pelo determinante da matriz A, em que A é esta matriz. Com base na fórmula P de x é igual a det de A, podemos concluir que o peso médio de uma criança de 5 anos em quilos é igual... Bom, primeiro o que nós vamos ter que fazer é encontrar o determinante desta matriz. Então, vamos resolver. Det de A. 1, 3, 0. Copiando todos os elementos. E aqui tem 2/3. É fração, mas nós resolvemos da mesma forma. Copiando as duas primeiras colunas. Bom, vou colocar aqui embaixo. Det de A é igual. 1 vezes 0, 0. Então, já zerou aqui.
Aqui, ó, a gente também tem o zero. Menos 1 vezes x, mas tem um zero aqui, ó. Zero de novo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Agora, vamos fazer a volta. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes 2 terços vai ser igual a menos 2. Esse menos 2 vai trocar de sinal, então vai ficar mais 2. 1 vezes menos x, menos x. Menos x vezes 2, menos 2x. Troca o sinal, mais 2x. Não se esqueça de sempre trocar o sinal da volta. 1 vezes 0, 0. Então, daqui nós podemos concluir que o det de A será igual a 8 mais 2x. Vamos voltar para o enunciado. O enunciado nos disse que P de x, então vamos lá, P de x é igual ao det de A. E nós acabamos de encontrar que o det de A é 8 mais 2x. Bom, x é a idade da criança, ó. E nós queremos saber qual é o peso para uma criança de 5 anos. Então, nós queremos um P de 5. Aonde tem x, nós vamos colocar o 5. Então, 2 vezes 5, 10. Logo, P de 5 será igual a 18. 18 quilogramas. Alternativa A. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os determinantes. Vimos determinante da matriz de ordem 1, 2 e 3. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.